O dia 7 de abril de 2011 marcou terrivelmente a história brasileira. Sem levantar suspeitas, o Wellington Menezes de Oliveira chegou à Escola Municipal Tasso da Silveira, em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro. O rapaz de 23 anos, ex-aluno da escola, passou pela portaria alegando que faria uma palestra na instituição. Munido com 2 revólveres calibre 38, o jovem deixou mais de 30 feridos e 10 mortos. O massacre só não foi pior, mais drástico, devido à intervenção do sargento Márcio Alves da Polícia Militar. Wellington foi baleado e, na impossibilidade de prosseguir com seus planos, ele cometeu suicídio. O mal invadiu as salas de aula. Infelizmente, também o vemos nas ruas, nos lares e em toda parte. E não somente na forma de impulso assassino. O que dizer da corrupção política e da crescente onda de pornografia e pedofilia, colocando em risco crianças, adolescentes e adultos? Enfim, como explicar a existência e a presença do mal no mundo? A definição mais lógica é a de que o mal é algo contrário ao bem. No entanto, mesmo a lógica tradicional se vê insuficiente em face da forma de se encarar a verdade do mundo pós-moderno. Conforme já vimos, a ética do século XXI admite várias verdades, eleitas pelo indivíduo e legitimadas pela comunidade. Some-se a isso o fato de que o avanço tecnológico criou um clima de otimismo, capaz de invalidar ou reduzir a presença do mal no mundo. Muitos acreditam que o progresso material chegará ao ponto de banir a desordem, a criminalidade e aumentar simultaneamente o nível de satisfação com os propósitos pessoais. Entretanto, vemos que muitos dos acontecimentos atuais desmentem esse otimismo. Voltemos à pergunta inicial: de onde surgiu o mal? Para muitos, rastrear a origem do mal é uma tarefa impossível. Mas isso não significa que o mal não seja real. O problema é determinar a origem dessa realidade. Devido ao abandono de referenciais absolutos, o objetivo da própria busca se perdeu. Ninguém se preocupa mais em buscar a explicação para algo que parece depender somente do critério de cada um. Entretanto, reflita no seguinte: se a Bíblia for realmente uma fonte de verdade absoluta, revelada pelo próprio Deus, e já consideramos boas evidências de que ela seja exatamente isso, então ela terá respostas apropriadas para a questão sobre a origem do mal. O mal que identificamos como presente na natureza humana e no mundo em geral, recebe nas Escrituras o nome de pecado. Deus não é responsável pelo pecado, pois, embora ele haja de forma incompreensível, sempre mantém sua justiça. Tampouco se pode dizer que o Senhor cria o mal que nos assedia. A responsabilidade pela entrada do pecado no planeta pertence à humanidade, jamais a Deus. O fato é que, se Deus criou o ser humano em seu estado atual, então ele é cruel e não há solução qualitativa, ou seja, fica estabelecido o pessimismo. Entretanto, biblicamente falando, existe um desvio, uma descontinuidade moral que tornou o homem criado por Deus um ser anormal. A partir do pecado inicial, toda a humanidade está sob a mesma condição. Sozinho, nenhum de nós é capaz de precisão em julgamentos morais, nem quando se trata de avaliar nossa própria conduta, e é justamente a inversão moral que Deus odeia. Simultaneamente, sozinhos somos incapazes de fazer o que é certo. Todos somos pecadores. Não há paz para o ímpio, aquele que permanece conscientemente na prática de atos pecaminosos. Por que Deus não evitou o surgimento do mal, se ele sabe todas as coisas? Ele não merece ser responsabilizado por omissão? Pense no seguinte exemplo. Se o professor, ao aplicar uma prova, uma avaliação, percebe que o aluno usa uma cola, de quem é a culpa? Do aluno, é claro. O professor é apenas um observador, um espectador. E se fosse possível ao professor, com 2 dias de antecedência, visualizar o aluno colando, a culpa continuaria sendo do aluno? Certamente que sim. O professor permaneceria um observador. Apesar da mudança em relação entre a ação do observador e o tempo de ação praticada, simultânea na primeira situação e previdente na segunda. De forma semelhante, a onisciência de Deus, que implica em seu conhecimento prévio das escolhas morais de suas criaturas, não determina as decisões delas, nem o torna responsável pelas escolhas que fazem. Entretanto, Deus não é um observador desinteressado, impassível. Ele age para nos atrair a si, sabendo que precisamos dele para vencer o mal. Ainda assim, Deus nos dá liberdade de escolha. Em muitos casos, nem quando Deus nos avisa antecipadamente de algo, deixamos de cometer essa ação. A rejeição sofrida por Cristo é um bom exemplo desse fato. Ela ocorreu mesmo depois da advertência feita pelo profeta Isaías, no capítulo 53 de seu livro. E por que Deus nos criou como seres morais livres, sabendo que essa liberdade conduziria ao fracasso da vontade? Porque, sendo a natureza divina amorável, é próprio dela correr riscos. Afinal,
Que amor é o amor, até nos relacionamentos humanos imperfeitos, se não fornece liberdade ao objeto de afeição? Essa liberdade se traduz por imensos riscos, entre os quais rejeição, incompreensão e falta de reciprocidade. E por que Deus, sendo poderoso, não elimina o mal de uma vez? Tendo em vista que o pecado compreende um problema da mais alta complexidade, exigiu de Deus iniciativa para colocar em funcionamento um plano igualmente complexo. Deus não somente resolverá o problema do pecado, como já tem se empenhado em cada batalha contra o mal, durante as etapas de execução do seu plano. Nossa parte consiste em aceitar a salvação que Deus oferece generosamente. Note o que disse Michael Horton. A maior evidência de nossa natureza pecaminosa talvez não seja encontrada em horríveis atos de imoralidade, violência ou omissão egoísta, mas no fato de que, mesmo quando Deus nos oferece trajes nupciais de justiça perfeita, nós persistimos em nossa justificação. Mas será que compensa aceitar a justiça de Cristo? Esse será o tema do nosso próximo estudo. Até lá!